Olá, pessoal, boa noite. Vamos começando aqui mais uma resenha Astronews. Meu nome é Cristóvão Jaques e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante para a astronomia, principalmente, que é sobre meteorologia, né? Então, vocês aproveitem que hoje nós temos um cara muito fera aqui que vai falar para a gente aí sobre meteorologia. Pessoal até aqui de Belo Horizonte já deve ter visto ele nos canais de TV e falando sobre questões de tempo, né? Mas nós vamos falar mais aí sobre meteorologia daqui a pouquinho com ele aí. Bem, cumprimentar aqui o pessoal que já está aqui na live, né? O Marcos Teodoro aí de São Paulo, o Luiz Almeida de Jaú, São Paulo, a Meire de São Paulo também, a Marcele Guê aí do interior de São Paulo, a Ineda Pereira de João Pessoa, a Alain Bernini aqui de Belo Horizonte. Ótimo dia para falar sobre meteorologia. Hoje aqui o tempo começou com aqueles dias bem chovendo e agora nós temos um céu bem claro, né? Alcione Caetano, de Belo Horizonte, Francisco Pazini, também aqui de Nova Lima, Carlos Braga, de São Paulo, o Wellington Albertini, de Varginha, Luiz Araújo, aí de Pelotas, o N. Racis, aí de USA, José Amaral, de Osasco, o Marco Roca, de Brasília, o Valdir Marques, Ari Siqueira, aqui de Belo Horizonte, lá de Betim, né, aqui do lado de Belo Horizonte, o Edgar Magalhães de Carajás, do Pará, o Roberto Santos, o Carlos Alexandre de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e o Walter Prini de Rio Verde, Goiás. Eurípides também chegando aqui agora, de São Paulo. Daqui a pouquinho vai chegar mais gente. Bem, pessoal, eu escolhi esse tema para a gente falar porque, primeiro, cada vez mais a gente vê o quanto que a meteorologia impacta, né? Não só na astronomia, como é óbvio, né? Mas também no nosso dia a dia. E para isso eu quis trazer aqui o Lisandro, que é um amigo nosso aqui de Belo Horizonte. E vamos chamar ele aqui para a gente começar esse bate-papo aí sobre meteorologia e, ao mesmo tempo, vocês podem fazendo as suas perguntas aí, conforme for desenvolvendo aqui o bate-papo com o Lisandro. Então, chamar nosso convidado aqui, o Lisandro Geniak, que é Opa, coordenador aqui do IMET para Minas Gerais. Ô, Lisandro, muito boa noite para você boa noite. e assim, muito obrigado por você estar nos atendendo aqui nessa live. Eu vi que você continuou aí no seu serviço, né? Ah, sim. Para ficar tranquilo e ter uma boa conexão. Então, assim, muito obrigado aí pela sua atenção. Não, eu que agradeço. É sempre uma honra, assim, ter a oportunidade de divulgar para uma comunidade um pouco diferente aí o nosso trabalho, aí, o que a gente desenvolve no Brasil, né? Que é um trabalho muitas vezes que fica escondido, né? Que a gente não consegue divulgar muito por conta dessas coisas de governo, né? As, as ataduras das esferas governamentais, mas é sempre bom falar um pouco sobre o trabalho que a gente faz. Bom, primeiro eu vou me apresentar, né? Eu sou Lisandro Gemiak, eu sou meteorologista formado na UFPEL, em Pelotas, depois eu fiz mestrado em Alagoas, na UFAL, fiz doutorado no INPE, em São José dos Campos, e depois eu comecei a trabalhar aqui no IMET, aqui em Belo Horizonte, e isso já fazem aí 14 anos que eu estou por aqui, já virei um gaúcho mineiro já, e tô aí, não tem perspectiva de sair por enquanto, né? Então, eu sou coordenador aqui
da área do INMET em Belo Horizonte, em Minas Gerais, né, que é a minha jurisdição. Então, a gente coordena uma rede de estações meteorológicas aí. Tá, qual que é a função do INMET? Bom, o INMET até é uma curiosidade, né? O INMET ele foi criado dentro do Observatório Nacional. Então, isso lá em Eu não sabia 1909, disso. início do século passado, quando começaram a se organizar, né, os serviços no Brasil, alguém pensou que meteorologia tinha tudo a ver com astronomia e foi criado lá dentro do Observatório Nacional, o Instituto Nacional. Primeiro foi um departamento, uma coisa assim de meteorologia, e aí depois, quando foi criado o Ministério da Agricultura e do Comércio, eu acho, na época que foi, aí o pessoal pensou que meteorologia tinha mais a ver com a agricultura, né? Por conta do zoneamento climático da época, né? De saber as épocas de plantar, de colher, que era mais voltado para o clima. Então, o INMET ele foi direcionado mais para a agricultura, né? Mas aí, em 1950, foi criada a Organização Meteorológica Mundial, que em meteorologia a gente tem, assim, tipo um privilégio de ter uma organização mundial que dá as diretrizes do funcionamento dos serviços meteorológicos nacionais nos diversos países. Então, a Organização Meteorológica Mundial, ela determina uma série de padrões. Então, as estações meteorológicas têm que ter esse padrão, tem que ter o tipo de instrumento tal, o mastro tem que estar a 10 metros de altura. Então, isso tudo são determinações da Organização Meteorológica Mundial, para que a gente possa ter uma rede de observações no mundo todo e em determinados horários específicos, né? Que é a observação sinótica que a gente chama. Então, inicialmente, aí a partir dos anos 50 começou a se organizar mais, então cada país era responsável por ter uma rede de distribuição de dados, né? Então, o Brasil era responsável pela centralização dos dados da América do Sul, então vinha do serviço argentino, do serviço paraguaio, do serviço uruguaio, era centralizado em Brasília, e de Brasília ia para outros centros mundiais de observação. Porque eu acho que, assim, o meteorologista é uma espécie de cientista de dados antes de ser modinha, né? Digamos assim. Então, sem dados, sem ter pelo menos os dados que também tem diversas fontes de dados, né? Mas principalmente os dados das estações meteorológicas, eles servem de padrão inicial para a gente fazer um estudo da atmosfera, né? Para saber onde é que estão atuando os diversos sistemas meteorológicos que agem em uma determinada região. Tá, e assim, como é que está situado a meteorologia? Primeiro é o seguinte, como é que funciona a meteorologia, as previsões aqui no Brasil, e como é que isso aí depois alimenta um modelo, sei lá, como é que funciona, um modelo aí mundial, né? O que acontece é o seguinte, então, cada país que assina lá o acordo com a Organização Meteorológica Mundial, ele se compromete a manter uma rede básica de observações. Então, eu não sei direito essas especificações, porque isso fica mais lá a cargo de Brasília, né? Mas, então, o Brasil, ele tem uma obrigação de fornecer uma rede mínima de dados, e esses dados serem coletados periodicamente e serem transmitidos para a rede mundial. Então, a partir desses dados, organizado, é centralizado lá na OMM, lá em Genebra, na Suíça, e eles são disseminados para os outros países, para todos os países membros. Então, os dados, eles são, digamos assim, públicos já de origem, né? Além dos dados das estações, também a gente tem dados de radares, de satélite, de radiosondagem, né, que é os balões que a gente solta aí na atmosfera em determinados horários, né?
Então, todos esses dados, eles são utilizados para fazer uma análise inicial. Então, sem esses dados iniciais, não tem previsão do tempo. Então, o nosso objetivo inicial no Instituto Nacional de Meteorologia é manter essa rede de estações básicas funcionando. Então, hoje a gente tem aí uma rede de 578 estações automáticas e cerca de 200 estações convencionais, que as convencionais são aquelas ainda que tem lá o abrigo meteorológico, tem o termômetro, tem o pluviômetro, o pluviógrafo, e a pessoa tem que ir lá três vezes por dia para fazer essa observação meteorológica convencional. Essas até assim, pegando esse gancho aí das estações, vamos dizer assim, que não são automáticas, são manuais, você tem um horário padrão, né, para coletar essas informações. Sim, né? Sim, são os horários padrões sinóticos, né, que são o horário UTC. Então, a gente coleta dados às 0 TC, às 12 e às 18 TC aqui no Brasil. O horário da 0 TC a gente não faz, que seria de madrugada, né? Então, para chegar no horário local, você deve saber muito mais do que eu, que a astronomia... O 0 TC seria 21 horas aqui, né? Isso. Então, às 21 horas, todas as estações do Brasil fazem a observação, quer dizer, do Brasil e do mundo, né? Então, onde tem uma estação meteorológica que funciona, que serve como observação básica para a rede mundial de meteorologia, às 9 horas da noite eles estão observando e estão transmitindo os dados. Então, para fazer a carta sinótica da 0 UTC. Então, aí tem outros serviços, né, de meteorologia que faz, mas o serviço básico, assim, o nosso é esse de receber esses dados e transmitir para a Organização Meteorológica Mundial, né? E aí esses dados vai para o mundo todo. E aí, com esses dados iniciais, então, a cada 6 horas é iniciado um modelo de previsão numérica do tempo. Um dos vários, né? No INMET, a gente roda um modelo Cosmo, que é um modelo alemão. Então, o que faz esses modelos? Eles fazem uma grade de observação, como se fossem estações virtuais, digamos assim, e eles ajustam essas informações virtuais com o que é observado pelas diversas fontes, que é a análise inicial do modelo. Então, essa análise inicial do modelo é uma mistura de previsão numérica do tempo, que é feita com base em equações governantes da atmosfera, aí, de movimento, de continuidade, tem um monte de equações que geram uma atmosfera, digamos assim, ideal, né? Sem muitas perturbações, e elas são ajustadas pela essa rede de dados meteorológicos. Então, entre os dados das estações meteorológicas, dos satélites, dos radares, tudo que é informação que tiver que possa contribuir é utilizada para esse acoplamento entre o virtual, digamos assim, a atmosfera virtual criada no computador com a atmosfera real. Então, quanto maior a observação, maior for a rede de observação e mais precisa for essa rede de observação, mais precisa vai ser a previsão do tempo. Então, claro, imaginando que os modelos fossem perfeitos, né? A gente ainda está numa evolução desses modelos meteorológicos. Então, esses modelos de previsão do tempo, eles melhoraram, assim, exponencialmente aí nos últimos 10 anos, né? E hoje a gente tem aí previsão para até uma semana com assertividade aí em torno de 70%, 80% no quinto dia. De um dia para o outro, chega aí acima dos 90%. Então, é raro a gente errar a previsão aí de um dia para o outro, né? Então, e esse serviço, aí as observações começam a ter mais produtos derivados, né? Então, a gente começa a ter, quando tem uma série longa de dados, a gente começa a fazer médias climatológicas, né? Que são
uma média é aquela, pela Organização Meteorológica Mundial, é uma média de 30 anos, então dá para sair aí a média de 1991 até 2020, né, que seria mais recente, aí mais próxima da realidade mais recente aí da mudança climática, né, porque o clima ele vai mudando, né, mesmo antes de ser moda aí essas mudanças climáticas, sempre tem tem uma variabilidade natural, né, e tem a mudança, digamos assim, causada pelo homem. Só que isso nem sempre é fácil de dividir, você nem sempre consegue entender até aqui é natural e até aqui é causado pelo homem, né? Mas tudo isso, para todas esses serviços e diversas aplicações aí, não se faz nada sem ter dados meteorológicos confiáveis, assim, com padrões bem relativamente rígidos, que deem resultados assim confiáveis, né? Porque se não tiver resultados confiáveis com certo padrão, aí não tem muito como você ter, vai ter resultados errados também. Até assim, aproveitando esse gancho que você falou de clima, dá uma explicada para o pessoal, principalmente os mais leigos aqui, a diferença entre tempo e clima. Tempo é um estado momentâneo da atmosfera, né? Então, por exemplo, o tempo hoje aqui em Belo Horizonte, ele teve vários momentos, né? Então, Hoje quase que nós tivemos as 4 estações aqui, né? Hoje é aquela previsão que quando a gente faz assim, o povo fala assim, mas também desse jeito qualquer um faz e todo mundo acerta, né? Porque amanheceu chuvoso, depois chuvoso, frio, e depois abriu o tempo, esquentou, saiu o sol, então teve todo esse tipo de tempo, mas estava relativamente previsto, isso que iria abrir durante a tarde, né? E desculpa, qual foi a pergunta mesmo? Não, foi tempo e clima, né? Tempo e clima, Isso, então o tempo é assim de um dia para o outro, um momento específico, uma tarde, o tempo agora está assim. Isso confunde mesmo, confunde principalmente na imprensa, o povo chama tempo de clima toda hora, né? O clima hoje seria o tempo, né? E o clima é uma característica média de várias situações de tempo. Então, por exemplo, o clima em outubro desse ano aqui em Minas Gerais, ele foi muito chuvoso em relação ao clima, a média do clima de 30 anos, que é a normal climatológica. Então, aqui esse ano teve uma anomalia positiva de chuva. Então, quer dizer que choveu mais do que a média, né? Então, o clima a gente usa mais para ter essa noção de, por exemplo, assim, em janeiro a gente sabe que aqui o clima aqui nessa região é um clima chuvoso, com mais nublado, com chuva contínua e tal, né? Então, essa é a principal diferença. Então, o tempo é um dia, um instante da atmosfera, e o clima é uma média de várias situações de tempo. Tá, então só para deixar claro para o pessoal, principalmente o pessoal mais leigo, que às vezes confunde essas Sim. duas palavras, né? E então vocês viram aí exatamente a definição de tempo e clima, né? Vou começar aqui com as perguntas que o pessoal está colocando no chat, porque já até está surgindo o tema é bem interessante, né? Para todo mundo, e vão começar a surgir as perguntas, senão não vai dar tempo da gente responder todas aqui. O Walter Prime pergunta aí, boa noite, Lisandro. Nos dias atuais, o Brasil está bem atendido com equipamentos de última geração para fazer uma boa e precisa previsão climática, como supercomputadores? Aí a gente também tem uma questão da previsão climática, né? Então, a previsão de tempo, por incrível que pareça, assim, de até uma semana, ela é muito mais precisa do que a previsão climática. Quando a gente faz uma previsão climática, a gente faz uma previsão com base na estatística. Então, a previsão climática para o mês
para os próximos 3 meses, geralmente, que é onde pega melhor as condições médias, assim, de 3 meses. E tem algumas regiões do Brasil que, se você for olhar a previsão climática que é divulgada pelos órgãos, que no caso é o INMET, juntamente com o CPTEC, e agora eu acho que está participando do CEMADEM também, a gente vê que sobre o Brasil, justamente sobre o Sudeste, aqui essa região que sofreu muito nos últimos tempos aí com crises hídricas consecutivas, né, praticamente consecutivas aí desde 2014, a gente vê que tem uma região cinza de previsibilidade climática. Então, o clima ele vai responder muito a anomalias oceânicas que estão presentes, que acontecem distantes, né? Então, são as teleconexões na atmosfera, né? Então, quando tem um El Niño muito forte, a gente já sabe que dá um efeito principalmente no sul do Brasil e no Nordeste, Norte e Nordeste do Brasil. Agora, essa faixa aqui, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ela é uma zona meio que cinza para a previsão climática. Então, a gente, mesmo com a previsão climática, que é estatística, ela tem uma dificuldade em achar um sinal aqui para essa região. Com questão aos supercomputadores, a gente tem algumas instituições que têm supercomputadores, né? O INMET tem um supercomputador lá que roda o nosso modelo, um modelo Cosmo, né? Que ele é em parceria com o Serviço Meteorológico Alemão, que desenvolve esse modelo, e é um modelo que pega muito bem assim, as condições atmosféricas para até 7 dias, ele faz uma excelente previsão para quase todo o Brasil. Mas, hoje em dia, a gente tem várias opções de previsão numérica do tempo. Então, a gente tem o modelo alemão, tem o modelo americano, tem o modelo europeu, tem o modelo francês. Então, às vezes, o meteorologista aqui que trabalha na rotina operacional de previsão do tempo, ele olha vários modelos. E aí olha a imagem de satélite e vê qual que é o modelo que está representando melhor a situação do momento, e aí ele pega esse modelo. A maioria dos aplicativos, dos celulares aí que a gente tem, eles são dados diretos de modelo, ele não tem interferência do meteorologista. No caso do INMET, a previsão que está no site lá, quando você entra na previsão do tempo, ele tem a análise do meteorologista. Então, o meteorologista, muitas vezes, ele faz uma mescla de vários modelos e escolhe o melhor que se adequa, né? Escolhe o melhor e traça a previsão de acordo com a experiência dele. Principalmente para essa área cinzenta que você falou aqui, né? Mais equipamento de última geração, é difícil a gente se manter atualizado, porque meteorologia, assim, acredito como astronomia, é um brinquedo caro. Então, os equipamentos são sempre caros e a gente... a dificuldade nossa é sempre manter esses equipamentos operacionais e funcionando pelo maior tempo possível, principalmente as estações automáticas agora, a nossa rede de estações automáticas. Então, a gente teve uma dificuldade na pandemia que o nosso corpo técnico bem com idade avançada e a gente ficou sem dar manutenção aí um tempo considerável. Então, agora a gente está começando a dar manutenção novamente e a gente tinha um plano aqui de manutenção que a gente tentava seguir rigorosamente. Claro, sempre com as considerações do governo, né? Porque volta e meia vem um corte de verba, vem não sei o quê, mas... limitado ao orçamento, né? O nosso plano inicial é passar nas estações automáticas pelo menos uma vez a cada ano, e nas estações convencionais, para aferir os instrumentos, para verificar, né, se está tudo funcionando direitinho, pelo menos a cada 3 anos. Esse era o nosso compromisso inicial. Talvez agora, para o ano que vem, a gente consiga voltar a essa nossa rotina de operação. Mas é um enxugar gelo, né? Então, a nossa rede de estações automáticas, ela
quando começou a ser instalada, era o que tinha de melhor no mundo, né? Hoje eu não sei se é o que tem de melhor, mas é o que a gente tem aí e gera dados confiáveis. Então, a nossa rede, só que agora ela está num problema, que ela já está com 15, 20 anos de dados, e aí a gente tem que ter troca de equipamento, começa a queimar muito, né? Os fios corroem. Se for para o lado da praia, às vezes até o mastro derrete, né? Na maresia. Então a gente tem É, diversas o- dificuldades de. os bichos fazem ninho, né? Ah, fazem ninho, isso aí é balão de vespa, de marimbondo, isso é bem comum assim de ter. Mas a gente tenta manter as estações funcionando da melhor forma possível. Eu Tá, acho que seria mais ou menos isso. uhum. O Eurípides perguntou aqui, os balões meteorológicos são lançados com que frequência? Bom, os balões meteorológicos, a gente tem poucas estações que a gente opera, porque os balões meteorológicos, eles são mais utilizados pela meteorologia aeronáutica. Então, grande parte das estações de radiosondagem, que a gente chama, elas são operadas pela aeronáutica. Então, isso também depende de como que tem dinheiro, né? Porque cada sondagem, se não me engano, custa US$ 500. E o balãozinho foi embora, é US$ 500 que foi embora, né? Uhum. Então, normalmente se faz às 12 UTC, então às 9 horas da manhã e às Uhum. 9 horas da noite. Diariamente? Diariamente, a 0 UTC. Então é às 12 e às 0. Isso em diversos aeroportos, né? Então, aqui em Minas, eu sei que faz aqui em Confins e faz em Uberlândia. E aí faz em São Paulo, faz. Porque quando você sai da influência da superfície, a atmosfera ela não varia muito. Então, até 3, 4 quilômetros aí, tem uma influência da superfície, das montanhas, da diferença de aquecimento, mas depois aí ela responde mais a umas ondas de onda mais longa, né? Então, as observações de altitude, elas não precisam ser muito juntas como na superfície, né? Vai até que altitude? Eu já vi sondagens aí chegar a 20 quilômetros, tranquilo aí. Pois é, Uma vez aí se perde o balão? Como é que é? Se perde, porque perde? ele vai derivando pelo vento, né? Então Aham. aí chega lá, dependendo da área, quando ele sobe, aí está nos 10, 12 quilômetros de altitude, ele pode até pegar a corrente de jato, aí 100, 150 quilômetros por hora ele vai embora, Pois é, mas né? isso aí, então, vocês soltam dois balões, quer dizer, vocês não, onde soltam dois Aham. balões por dia, Dois balões US$ 500 por aí, dia, isso. US$ 1.000 por dia, então. US$ 1.000 por dia que vai embora, cada aeroporto que faz. Aí volta e meia a aeronáutica também fica sem dinheiro, aí eles, vão fazer só uma, aí faz só das 12. Mas Ah. geralmente faz as 12 e as 0, né? Pô, esse Então, equipamento ele pesa quanto? da sondagem, É, é pequenininho, acho que meio quilo, nem isso. tá, E mas aí depois isso aí vai cair em algum lugar, né? às vezes recupera, mas é muito raro, muito raro. Ele tem até um paraquedinha para não dar muito impacto e tal, mas geralmente aqui no Brasil, como os ventos são predominantemente aqui de oeste, principalmente até o Paraná, por aí, geralmente ele vai para o mar, né? Ou senão ele Aham. vai parar lá na Bolívia, lá para aquelas bandas dos Andes, lá para a Amazônia, né? Ele sobe e vai derivando pelo vento. E qual que é, assim, o objetivo principal do balão sondar? Temperatura, vento, o que que é? Ele vê temperatura, umidade e vento, né? Uhum. Então, com base nisso, esses dados também entram naquelas análises lá de altitude, dos que geram os modelos meteorológicos. Mas eles são utilizados também para determinar rotas de voo, né? Então, tem uma série de cartas termodinâmicas que a gente analisa na atmosfera,
e se analisa as cartas em diversos níveis também. Conforme tem os dados, a gente faz a gente, hoje em dia, é modo de falar, né? Os computadores fazem as cartas de altitude, que aí é mais com foco na aeronáutica, porque essas cartas são determinantes para fazer rota de voo, para determinar a navegação aérea como um todo, né? Então, a meteorologia está ligada a várias coisas aí. Tranquilo. O Ari Siqueira, ele pergunta aqui, quantas são e onde estão as unidades do INMET no território nacional? É possível a um particular instalar uma estação padrão INMET e se conectar à rede de coleta de dados? Olha, a gente é dividido em 10 distritos, né? Então, a gente tem distritos aí, o meu é privilegiado que só cuida de Minas Gerais, mas tem o Rio de Janeiro, cuida do Rio de Janeiro e Espírito Santo, aí tem São Paulo, que cuida de São Paulo e Mato Grosso do Sul, tem Cuiabá, que cuida de Mato Grosso e eu acho que Roraima, e aí tem o da região sul, então são 10 distritos distribuídos pelo Brasil. Esses distritos, cada um tem a sua área de jurisdição e cada um toma conta dessa rede de estações básicas aí que a gente tem que manter operando. E, além disso, a gente também faz a previsão do tempo. Alguns distritos têm o serviço de previsão do tempo. Aqui o nosso faz a previsão diária, a gente tem uma equipe de meteorologistas que faz a previsão diária, atende imprensa, e tem outros serviços que a gente faz, né? Análise de dados, então a gente faz uma série de serviços. Bom, quanto a instalar uma estação particular, não tem objeção, a gente pode até fazer um acordo aqui, só que geralmente o pessoal chega aqui interessado, quando a gente vai dizer o valor, aí a pessoa desinteressa, né? Então, teve uma aqui que a gente fez com a FUMEC, que é uma faculdade aqui de Belo Horizonte. Na época, eles tinham muito dinheiro, eles chegaram aqui, não, a gente quer botar mais uma estação aqui em Belo Horizonte, aí, no padrão de vocês e tal, e aí eles foram importar essa estação, porque essa estação é uma estação importada da Finlândia, né, uma estação Vaisala. Na época, eles pagaram 15 mil euros nessa estação, né? Então, se a pessoa tiver dinheiro, tiver disponibilidade, quiser conectar... E além da estação, desses 15 mil euros, né? Ainda tem a despesa de transmissão, né? Então, o nosso sistema de transmissão agora talvez mude no futuro próximo, mas ele é ainda um sistema de transmissão da Autotrack, que é um meio... Via satélite, né? Tem via satélite e tem via celular. Então, nos lugares mais remotos, a gente bota o satélite, né? Porque aí não tem celular, tem que ser satélite. Uhum. Aí essa transmissão custa aí por volta de R$800 por mês para a estação de satélite. E quando é uma estação por celular, ela custa aí por volta de R$200 por mês. E, além disso, tem também a troca de bateria, troca de sensor, dá um raio, queima a estação. Então, a gente tem sorte, né? Tem estações aí que estão há 5 anos. 15 anos já. As nossas tem estação com 15 anos que nunca queimou. Mas tem algumas que a gente bota e depois o cara rouba, alguém vai lá e rouba, arranca a bateria, estraga a estação toda. A gente tem esses diversos tipos de problema aí na rede. Mas se você tiver aí 15 mil euros sobrando e quiser instalar uma estação para nós, pode me procurar aqui que a gente articula. E assim, 15 mil euros com os impostos? Tem que pagar os impostos ainda dentro desses 15 mil euros? Hein? Rapaz, isso eu não sei te dizer. Eu acho que é sem os impostos, ainda tem os impostos, né? Mas eu acho que equipamento meteorológico é isento. Se eu não me engano, saiu umas resoluções novas aí que equipamentos meteorológicos são isentos de imposto de importação. Uhum. Eu acho, né? Não tenho certeza. Mas é que são estações padrões, assim, né? E elas são estações robustas.
e que, na época, se pensou em fazer um negócio bom mesmo, que fosse durável, né? Tanto é que nem eu estava te falando, tem estações aí que está com 22 anos funcionando aí 80, 90% do tempo. Aham. Então, ela gera os dados confiáveis. Claro, tem que fazer essa manutenção periódica. Todo ano você tem que ir lá tirar essas casinhas de marimbondo, limpar o abrigo, às vezes pintar o abrigo, né, que é onde fica o termômetro, fazer manutenção, limpeza, limpar o painel solar. Aí o painel solar tem uma vida útil também, cada 6, 7 anos tem que trocar. Se pegar uma chuva de granizo, quebra o painel todo, você tem que ir lá trocar. O pluviômetro agora a gente está colocando um de metal, mas os primeiros que vinham, eles vinham numa espécie de fibra, e aqui clima tropical, né? Eu acho que eles fizeram isso ali lá para a Finlândia, aí quando chegou aqui clima tropical, sol, começou a ressecar tudo em 5, 6 anos. Apesar que tem uns pluviômetros ainda antigos aí que estão funcionando, mas aí a gente fazia aquele jeito brasileiro, né? Tirava o pluviômetro todo, pintava ele, metia uma tinta lá por cima, deixava ele operacional, testando, tudo bonitinho, funcionava. Mas é uma luta diária, é um enxugar gelo aqui, tentar manter essas estações funcionando. Funcionando. Aí, agora nós estávamos felizes que a gente fez 2 viagens aqui, conseguimos levantar aí umas 20 e tantas estações que estavam meio paradas, com falha nas transmissões. Mas aí já parou mais umas 2 ou 3 lá que a gente não sabe se é transmissão, se é a Se bateria. roubaram. Se for aí, geralmente a gente tem parceiros bons assim. Então, aqui essa semana passada eu mandei a bateria lá para o cara da Universidade Federal de Uberlândia, ele trocou lá, a estação voltou a funcionar 100%. Então a gente tem que ficar fazendo esse malabarismo para tentar funcionar as estações o maior tempo possível. Beleza. O mesmo Ari pergunta, deixa eu ver aqui. Não, isso aqui já foi perguntado. Qual a situação atual dos computadores que modelam nacionalmente a previsão do tempo? Você já falou alguma coisa? É Sim. crítica, como se noticiou na imprensa? E quais são as perspectivas de se dar um up nesses supercomputadores? Os supercomputadores depende muito, né? O INMET ele tem um supercomputador lá que serve para os propósitos dele. Ele consegue rodar o nosso modelinho ali para a América do Sul com um tempo razoável e a função dele, né? O problema é que esses computadores que são voltados para meteorologia tem que ser um supercomputador, né? Porque são bilhões de cálculos por segundo, né? Uhum. Então, o que se tinha aqui é que tinha 2 instituições. Então, tinha o INMET, que fazia mais a parte mais operacional, de análise e previsão do tempo, e tinha o CPTEC, que também tinha uma parte operacional, mas que era mais voltado para pesquisa, né? Então, o CPTEC, ele foi criado para fazer pesquisa e depois ele fez uma parte operacional também. Então, hoje em dia, a gente está tentando ajustar aqui a parte operacional, algumas partes operacionais que eram feitas lá no CPTEC do INPE, estão vindo para o INMET e a gente está ajustando a operação e a gente tem aí um projeto grande, até eu não estou muito a par, eu só ouvi falar por alto, que é o desenvolvimento de um modelo comunitário, né, que o INPE tá tomando conta lá, tá tentando organizar para fazer um modelo comunitário de previsão do tempo. E com isso eles devem atualizar lá os supercomputadores deles, porque para fazer a modelagem, apesar que avançou muito aí a modelagem, né? Então hoje em dia tanto a modelagem quanto a previsão, mas aí quanto mais avança a capacidade computacional, mais avança os modelos, né? Então a pessoa quer fazer um modelo com uma grade mais justa, né? Porque o que acontece nos modelos numéricos? Eles vão gerar uma grade mais ou menos da forma que a pessoa desejar, né? Que a pessoa ou que a instituição desejar, né?
e de acordo com a capacidade computacional que ela tem. Então, por exemplo, o nosso modelo, ele gera uma estação virtual a cada 7 quilômetros, né? Então, e para propósitos especiais, a gente tem uma rodada lá específica que é a cada 2,8 quilômetros. Então, se você tiver mais capacidade, você começa a botar essas estações virtuais cada vez mais próximas. Aumentar a resolução, né? Aumenta a resolução, mas aí aumenta o seu custo computacional, né? Então, aí você tem que balancear o custo-benefício da operação, né? Mas para fins de pesquisa, quanto mais, melhor, né? Então, eu acho que o pessoal tá assim, planejando um supercomputador bacana lá no CPTEC, não tem muita notícia lá, mas eles devem estar planejando um computador bom para poder, além de fazer a previsão operacional, para servir para o INMET, também a face da pesquisa, né? Porque isso é muito importante. Se não tiver pesquisa, não tem desenvolvimento do modelo, né? E o modelo, assim, que nem eu falei no início, se tiver todos os dados possíveis de uma estação a cada 1 metro e jogar no modelo, ainda tem coisa para mexer no modelo, porque o modelo é bem complexo. Então, tem várias situações na atmosfera que a gente não tem equação para resolver. Aí você tem que colocar alguns parâmetros lá, e aí depende. Os parâmetros aqui para o sudeste não são os mesmos que são lá para o norte. As nuvens lá se formam de forma diferente daqui. Então, no nordeste mesmo, as nuvens são mais quentes e mais baixas, não tem muito desenvolvimento de nuvens. Então, cada região tem que ter um modelo mais ou menos desenvolvido para a sua região e com a sua física, microfísica de nuvens, de núcleos de condensação desenvolvido para aquela realidade, né? Se você pegar um modelo de latitudes médias e levar lá para o tropical, ele não vai funcionar muito bem. Você sabe se esses modelos, eles usam alguma técnica de computação, tipo de inteligência artificial, machine learning, alguma coisa assim? Agora tem alguns que estão começando a mexer com isso, mas ainda é muito incipiente. Mas a aprendizagem de máquina, isso aí desde o tempo que eu estava na faculdade, eu acho uns 20 anos atrás, já tinha gente que fazia previsão com a aprendizagem de máquina, né? Mas ainda está muito incipiente, assim. Então, hoje, o grosso mesmo é essa modelagem numérica com base na dinâmica da atmosfera. Então, com base nesses modelos aí, né? Que cada país tem, né? Isso, que são utilizados, assim, na operação, né? Porque eu estava mais na área, assim, de pesquisa, acompanhando, né, a evolução, quando estava lá estudando até no doutorado, né? Agora eu vim aqui para a operação, a gente fica envolvido aí nessa rotina operacional, né, de fazer previsão, e aí a gente começa a parar de acompanhar a evolução da ciência, né? Por isso que às vezes é bom dar uma oxigenada, assim, mas tá tudo evoluindo, né? Então tem aí alguns modelos novos para sair aí, que eu sei que provavelmente... a gente, no nosso caso, na nossa empresa, a gente quer usar os dados da nossa estação com machine learning para fazer previsões de curto prazo para eventos mais extremos, né? É complexo, mas tem que pesquisar, né, para ver. É possível de fazer, mas tem que pesquisar, tem que organizar a pesquisa, juntar dados, ver como é que vai responder, ver se a sua máquina está bem treinada, para ver se vai... exatamente. Se vai responder que hoje em direitinho. astronomia o machine learning é muito utilizado, sabe? Então, cada vez mais utilizado aí. Bem, o Ari Siqueira pergunta, e o quadro de servidores, como está? E ele tocou num ponto crítico. A gente, assim, para você ter uma ideia, o último que entrou fui eu. Isso já tem 14 anos, né? Não tem concurso, não teve concurso mais, né? Não teve mais nenhum concurso, né? E de 2019 para cá, aposentaram aí por volta de 170, 180 pessoas. Então, a gente está bem deficitário de servidores.
Então, assim, a gente está... O novo diretor que assumiu lá, ele está correndo atrás, está vendo se consegue um concurso, porque a gente está bem ruim de servidores mesmo. Então, a gente tem que ter uma reorganização aí, organizacional, mas tem que ter gente, né? Então, se não tiver um concurso aí nos próximos 5 anos, provavelmente a gente vai ter aí um apagão geral aí, vai ser Vai ter bem... que ter alguém para apagar a luz aí, né? Vai ficar... Por exemplo, aqui em Minas, a gente são servidores concursados do quadro, aqui na sede a gente tem 9. Desses 9, 6 já pode aposentar. A hora que quiser já pode aposentar. Nossa, aí Então, tá complica bem. um quadro bem ruim. Mas temos que manter a esperança, né? Vamos ver. Alguma coisa excepcional pode acontecer e a gente conseguir reativar aí o serviço no máximo possível, né? Bem, o Edgar Magalhães fala aqui: durante algum tempo eu coletava imagens APT do satélite NOAA e as imagens coincidiam com as previsões meteorológicas. Quais outros satélites que enviam imagens gratuitas? Agora ele fez pergunta difícil. Não sei te dizer. Eu sei que aqui a gente usa o GOES, né? Que é o geoestacionário, né? Aham. Mas eu acho que em Brasília recebe os dados da NOAA também, do GOES e Nós temos aqui alguns astrônomos amadores, tem até algum Wellington está aqui, nós temos alguns que desenvolveram estações para de receber imagens de recepção. satélites, né? Através como é que chama? Decodificador de ondas, né? Sim. Esqueci o nome dele, eu até tenho aqui em casa, devo também montar aqui mas você tem como. Vou ver depois se eu trago aqui Receber os dados, né? receber os dados de satélite. Você mesmo recebe os dados de satélite na sua casa, não é por internet, não, é diretamente do Sim, satélite sim. de onde errado. Teoricamente é só você ter uma antena, né? Você direciona ali para o satélite. No caso dos da NOAA é que são de órbita polar, né? Então eles são É, mais baixos e tem que saber a hora tem, que vai passar, né? tem imagem de resolução melhor, né? Uhum. Mas hoje em dia o último GOES que foi lançado, que foi o GOES 16, se não me engano, ele tem uns produtos sensacionais. Aumentou muito a resolução, aumentou a quantidade de produtos, os dados coletados que eles têm lá, a recepção lá em Brasília faz... Inclusive, os dados do satélite também são assimilados no modelo. Então, talvez por isso que ele está dizendo aí que coincidiu com a previsão, é porque os modelos eles também assimilam os dados de satélite. Então, os dados de satélite... Em meteorologia, todos os dados são complementares. Então, se você tem o satélite, tem as estações, tem os radares, né? O radar meteorológico também ele faz previsão assim de mais curto prazo. Ele é mais voltado para nowcast, né? Que é para você ver onde é que a nuvem está desenvolvendo e onde é que vai dar a tempestade daqui a Como 1 é que hora, vai 2 formar horas. as células, né? Isso, onde vai formar as células. Então, todos esses dados, todos são complementares. Então, se você disser assim, não, eu tenho o radar, eu não preciso das outras É. coisas. Não, não tem isso. Você tem que ter a estação, porque aí com a estação você vai calibrar o seu radar, ou vai calibrar os dados de satélite também. Então, tudo é complementar e tudo faz parte da análise. Não tem como fugir disso, não. Até na hora que eu vou vender aqui as nossas estações aqui da nossa empresa, eu falo que a gente tem basicamente 4 camadas de informação: a do satélite, né? A do radar, que é no meio da atmosfera, a das estações meteorológicas, e no caso aí a gente introduziu uma 4ª camada, que são sensores para medir alagamento, medir o Sim, resultado das chuvas. aí você já vai para o lado hidrológico, né? Você sai da Isso. atmosfera e já vai para a hidrologia, né? Isso. Mas está tudo interligado, né? Então, uma coisa vai mexendo na outra.
Mas eu não, assim, respondendo ao Edgar, eu não sei Uhum. quais os outros satélites que são gratuitos, mas hoje em dia tem uma constelação aí eu acho que talvez os da que Depois também nós tem vamos o, trazer uma turma boa aqui que vai mostrar aí como obter esses dados aí de tem satélites. um programa da OMM, depois se você tiver curiosidade, você pode pesquisar lá, que ele mais ou menos indica essa constelação de satélites que são voltados para a meteorologia, né? Uhum. Então, a OMM também promove essa condição de uma rede, né, uma constelação de satélite, tanto de geoestacionário quanto de órbita polar, e aí tem acordo entre várias. Aí não tem muita guerra fria, né? Tem um acordo lá entre o sistema japonês, o sistema chinês, indiano, tem satélite meteorológico. Só o Brasil é que não entrou no satélite meteorológico ainda. Mas deveria, né? Deveria ter um O, satélite o, próprio, porque a gente usa o americano GOES, né? E já o tem GOES casos, 16, ele está mais para oeste, ou a eu acho, leste? eu acho que ele tá, não sei te dizer, cara. Eu acho que tem o GOES 15 que ele está... Porque, por exemplo, um dos produtos do GOES novo, aí, desse, é que você consegue, por exemplo, se cair, por exemplo, um meteoro aqui na atmosfera, ele consegue detectar esse meteoro numa camada lá que você seleciona, entendeu? Ah, sim. Eu não sei te dizer desses produtos. Eu sei que com esse GOES ele veio uma série de produtos aí que foram assim, com muito desenvolvimento, né? Mas aí, o que acontece quando a gente depende de outros países? A gente usa o GOES 16. Aham. Aí, por exemplo, assim, tem um furacão muito forte lá nos Estados Unidos, na costa lá dos Estados Unidos. Aí eles direcionam mais o satélite para focar no furacão. E aí as imagens que aqui normalmente chegam de 15 minutos, elas vão chegar de meia hora, cada hora. E lá no furacão eles vão ficar tirando imagem lá de cada 5 minutos. Então, Aqui, então eles podem direcionar isso, né? eu vou compartilhar aqui minha tela. O Wellington Albertini, que é um amigo meu, ele também está aí no chat. Ele, de vez em quando, ele pega. Aqui é uma das imagens que ele pega, tá vendo? Do Ah, satélite. sim. Aí tá o litoral, não Gosta estou da Bahia, conseguindo. ele parece, né? Tá parecendo o litoral da Bahia. Dá para ver bastante nuvens aí, né? Dá, E dá aí uma, tem. uma boa resolução aqui. Ó. Brasília, Aham. né? Cidades aqui. A resolução do NOAA é boa. É bem boa. O ruim é que ele, como é ele tinha uma constelação, né? Eram seis, eu acho, se não me engano, ou mais, né? Que aí eles iam varrendo continuamente, assim, né? A Uhum. Terra, e aí todo dia, cada 6 horas, tinha uma imagem do mesmo local, né? Embora não fosse na mesma faixa de latitude, né? Mas eles funcionaram aí muito tempo. Eu não sei se a NOAA lançou ainda, seguiu com esse programa geoestacionário, de órbita polar, eu não estou lembrado. Bem, o Ari Siqueira fala assim: o noticiado desmatamento, represamento de rios, as queimadas e as outras perturbações têm gerado alterações nos padrões meteorológicos da América do Sul, onde tem havido maiores alterações no clima. Na atmosfera eu falo assim, tá tudo interligado, né? Então, às vezes a pessoa fala, não, mas a Amazônia não, lá tem floresta é porque chove muito. E nem sempre é assim, né? Se você tirar a floresta, vai ter um impacto no clima mundial. Mas, assim, nos últimos 10 anos aí, o principal padrão que a gente notou aqui, eu não faço análises muito grandes aí, mas aqui na região sudeste do Brasil, aqui que a chuva acabou aqui, né? Quase nesses últimos 10 anos aí, a gente teve pelo menos 8 anos aí com chuvas bem abaixo da média. Uhum. Então, em grandes regiões, né? Então, se pegar aí Mato Grosso, o Pantanal quase secou, né? Então, além do período seco, né? Então, secou muito além do normal, né?
Tá? Mas a gente tem que monitorar aí, mas se a gente pegar aí o histórico de dados e que a gente tem aí no IMET, lá se vocês entrarem lá no site, você consegue baixar dados lá desde 1961. Né? A gente tem dados anteriores, mas infelizmente não tivemos verbas ainda para digitalizá-los. Mas de 1961 para cá, você já tem uma amostra boa da variabilidade climática. Então, você pega lá a chuva média em uma determinada estação, você vai ver que vai ter períodos de muita seca, depois períodos de muita chuva. E assim o clima ele é muito complexo, né? Então, assim, e a gente conseguir dividir o que que é variabilidade, o que que é mudança, é complicado. Aqui em Belo Horizonte, especificamente, eu fiz uma análise aí das normais climatológicas desde 1910. A principal mudança que eu vi é que diminuiu a chuva em outubro, então a gente está tendo outubros aí com muito calor e menos chuva, então quer dizer que a estação chuvosa está começando mais tarde. Então, isso como eu fiz aqui para Belo Horizonte, é representativo aqui da região de Minas, né? Vamos dizer assim. Então, pega mais ou menos no centro, né? O pior mês o pior mês que eu não gosto, né? O pior mês, né? Obviamente que eu não gosto, é o mês de outubro. Mês de outubro. Esse ano foi atípico, porque esse ano começou a chover logo cedo. Então, aí... Esse ano foi setembro, o pior mês. Esse ano foi setembro que fez o maior calor aí e que mais influenciou. Mas, então, tem isso e tem o veranico. O veranico é aquele período que a gente aqui tem duas estações bem distintas, né? Ao contrário do Rio Grande do Sul, que chove durante todo o ano. Aí, então, o Brasil tem vários tipos de clima, né? Então, aqui a gente tem a estação seca, que não chove nada, que vai de abril até setembro, aí setembro chove irrisoriamente, e de outubro até março é a estação chuvosa, onde a gente tem chuvas abundantes. E dentro da estação chuvosa, a gente tem um veranico, que esse veranico aqui, ele era climatológico mais para o leste, norte do estado ali, e ele está sendo climatológico aqui também, agora nesses últimos 30 anos aí, que é aquele período, um período aí de meados de janeiro até fevereiro, que para de chover. Então, isso dá impacto grande na agricultura, porque se o cara não se planejou direito ou plantou uma espécie meio assim, não ideal para o ciclo curto, e ele está de sequeiro, se ele pegar um veranico muito precoce em janeiro, aí, meados de janeiro, a partir do dia 10, e esse veranico se estender, ele perde a safra toda, porque vai estar bem Mas vocês na época. conseguem, no modelo, fazer essa previsão de quando o veranico que vai ocorrer? A gente está com umas previsões climáticas lá de modelo estatístico e também de modelo numérico, que tá dando os resultados razoáveis aí, mas a gente não tem certeza, né? Porque, que nem eu falei, o clima ele é uma probabilidade, então você joga em termos de probabilidade, ó. A probabilidade de ter veranico vai ser em torno de 70%, mas tem aqueles 30% que pode ser que chova acima da média. Então você vai ter essa probabilidade aí que nem sempre é confiável. É mais uma ideia para um direcionamento. Se tiver o veranico, você fica preparado. Então, inclusive, a gente tem um observatório aqui no sul de Minas, em Oliveira, né? Que Vocês a gente escolheram um lugar ruim para fazer um observatório. Vocês tinham que ter feito lá em Almenara. Mas aí não teria ninguém para dar manutenção, né? No observatório, né? Aí tem que juntar, né? Mas aí eu tenho acompanhamento aqui meteorológico, quer dizer, eu acompanho aqui na verdade, o principal interesse meu é cobertura de nuvens durante uma noite, né? Ou Sim. seja, quantos por cento de cada noite a gente aproveita para fazer observação. E eu lembro que o primeiro ano que nós observamos, nós descobrimos o nosso primeiro objeto, que é um cometa, foi justamente no veranico de janeiro de 2014, que foi um veranico que começou, sei lá, dia 5 e terminou quase no final do mês.
Não, esse veranico durou 40 e tantos dias. 2014 começou em janeiro, foi até meados de fevereiro, de março. É, que eu lembro dele aí foi bem grande esse 2014. Porque Não, porque acho que foi uma seca teve, histórica aqui no estado. Por, é porque teve vários dias de tempo assim, parecendo até junho, julho, né? Eu Aham. lembro bem. Depois teve um hiatozinho, e depois voltou de novo com o segundo período aí, em Pois é, 2014, né? então isso está se tornando climatológico. Isso foi uma mudança climática aqui no Sudeste bem importante, principalmente aqui na região bem produtora, né? Até o Triângulo Mineiro aí, que não tinha problema com chuva, com seca. Sul de Minas foi castigado agora nos últimos 10 anos aí, foi muito castigado. Tanto é que a gente está aí com crise hídrica de novo, né? Então, Bem, não está fácil, não. o Elton Albertino falou que é o cara que pega, um dos caras aqui que pega as imagens, né? Aham. Aqui ele mora em Varginha, então ele falou que em Varginha ele pega as imagens do NOAA 15, 18 e 19 e do satélite Meteor M2. Né? Ah, legal. É o que eu mostrei aquela imagem Aham. aqui. Não, legal demais as imagens dele. E nós temos um amigo aqui que falou também aqui, que mora em Lagoa Santa, que de vez em quando ele recupera essas sondas aí dos balões meteorológicos aí. Ah, sim. Mas é difícil de recuperar, né? É. Porque cai em lugares ermos, né? É É que raro ele mora em cair. Lagoa Santa, né? Ele mora em Lagoa Santa, então ele Ah, mora perto do sim. aeroporto. Sim, mas aí só quando na época de inverno, talvez que ela não vai muito longe para recuperar. É. Deve ter menos vento na atmosfera superior, né? Não, é que no inverno fica aqui sobre uma alta pressão, né? E o vento é fraco na atmosfera toda, né? Aqui a Aham. gente fica sobre a alta subtropical do Atlântico Sul, né? Que é uma alta semipermanente que fica atuando aqui nessa região, nessa época do ano, no inverno, né? Aí no verão a gente tem o avanço das frentes frias e aí canaliza a umidade da Amazônia e forma a nossa famosa ZACAS, né? Que é a zona de convergência do Atlântico Sul aqui, que dá esse tempinho aí. Até agora a gente está discutindo esse episódio recente aqui, se é ZACA, se não é ZACA, que deu 2, 3 dias de chuva aí forte. Só que ela está avançando lá mais para o sul da Bahia, norte de Minas aí, É, que eu também. vi hoje aqui. Bem, o caso Alexandre pergunta: os dados coletados para previsão de tempo pelas estações individuais são passados para uma estação central, para a conferência desses dados, para depois serem divulgados ao público? Não, a gente tem os nossos dados que são coletados, eles são divulgados brutos na nossa página. E aí depois eles vêm numa mensagem, ainda desde o do século passado, eles são transmitidos por telefone, aí eles chegam aqui no nosso terminalzinho, o cara digita, ele já entra lá na internet e já vai para o sistema mundial. Né? Então, esse é um dado rápido. Depois é que a gente vai conferir os dados, aí o pessoal ainda faz uma produção de dado em papel ainda, manda uma caderneta, né, que é um caderninho lá onde ele vai anotando todos os fenômenos, as horas que ele mediu, o que ele observou. Então, a gente ainda tem as estações convencionais que fazem algumas observações que as automáticas não fazem, né? Que é nebulosidade, visibilidade, então geada não tem sensor na automática, né? Então é mais onde tem o observador. Então tem algumas coisas que a gente não tem, né? Então, elas se completam assim, mas a tendência para os próximos anos é a gente fechar mais estações convencionais, assim, infelizmente, porque muitos dos nossos observadores estão perto de aposentar, né? É. E, infelizmente, nem governo, nem parceiro quer ter essa dor de cabeça, digamos assim, de ter uma pessoa lá para fazer isso, porque é um trabalho relativamente simples, só que é contínuo, né? Então, a pessoa tem que trabalhar final de semana, tem que trabalhar feriado, tem que trabalhar, quase, a gente faz aqui uma escala de 12 horas, então a pessoa faz a observação de manhã, de tarde, de noite de um dia, aí tem que folgar no outro dia, né? Então, tem Uhum. aquelas complicações
trabalhistas, então dá muita demanda trabalhista, então o governo não quer mais investir em pessoas, isso é fato, né? Mas nem os parceiros muitas vezes não querem, né? Então a gente tem algumas estações que funcionam em parceria com as prefeituras arcam com os observadores, porque vê a utilidade da informação para o município, né? Então, porque desde para instalar uma indústria, para fazer qualquer coisa, hoje em dia, você tem que ter a informação meteorológica de melhor qualidade possível para você ter, sei lá, até instalar uma usina de produção de energia solar. Você não vai instalar num lugar que fica muito nublado, né? Você pode escolher um local onde... Então, para isso, você tem que ter os dados históricos para saber, não, pô, esse ano deu insolação boa o ano todo. Mas será que não foi um ano atípico? Então, você tem que pegar o histórico mais longo para ver essas variações. Ou instalação de diversos empreendimentos, zoneamento agrícola mesmo, agora uma área que está sendo muito acionada, que é o seguro agrícola, né? Então, se a pessoa plantar na hora certa e você pode fazer um seguro, então esses seguros são baseados nos dados meteorológicos. Então, a utilidade dos dados meteorológicos diria que é infinita, né? A gente só tem que usar eles da melhor forma possível. Tá, o Carlos Alexandre pergunta aqui, os drones podem substituir os balões para fazer sondagem meteorológica ou os balões são a melhor opção? Agora ele fez uma pergunta complicada aqui. Eu não sei te dizer, cara, porque os drones eles vão ter uma limitação de altitude, né? E o balão ele vai fazer a leitura da atmosfera toda, né? Antigamente, assim, nos campos de pesquisa, a gente tinha um balão piloto que chamava, né? O balão ficava amarrado numa corda lá até uma certa altura e ele ficava lá medindo, né? Mas aí tem que ver espaço aéreo, tem que ver várias considerações. Eu acho que no curto prazo ainda não, né? Mas talvez no futuro aí, que nem às vezes eu falo em algumas palestras que eu vou dar aí, no futuro talvez as estações meteorológicas sejam obsoletas, né? Se os sensores de satélite avançarem de tal ponto que chegar a equiparar as medidas, mas ainda não chegou nesse ponto, não. A gente ainda tem que evoluir muito aí, mas... A questão é a resolução, né, também. Mas aí, que nem se falasse para a gente que nós estamos aqui tudo de longe se falando hoje, há 30 anos atrás, ia dizer, não, você está doido, isso aí nunca vai acontecer, né? Não precisa ir muito longe, não, há 10 anos talvez. 10 anos já tinha o celularzão aquele ainda, né? Mas há 30 anos aí, se falasse na infância do meu pai, não, pô, hoje você pode ficar aqui, o seu filho pode ficar lá do outro lado do mundo, que dá para se falar aqui, se vendo, ninguém ia acreditar, né? Então, o desenvolvimento tecnológico aí permite a gente imaginar várias coisas, né? Que nem o Cristóvão aqui, eu conheci ele através da estação de baixo custo que ele está desenvolvendo. Então, pode ser que no próximo passo, não sei se governamental, talvez seja mais complicado, mas talvez o próximo passo seja de observações comunitárias, né? Então, cada um vai poder comprar a sua estação, joga os dados lá para o governo, o modelo vai analisar esses dados, vai ver os dados que são bons, que não são bons, vai fazer a análise dele e quanto mais dados, melhor, né? Então, talvez esse seja o próximo passo. Ou talvez seja um sensor no celular mesmo, né? Quem sabe, né? Medir a temperatura em cada pessoa. Aí nós vamos ter aqui no Brasil 200 milhões de estações meteorológicas aí espalhadas pelo Brasil todo. Eu vi um projeto desse de uma empresa lá nos Estados Unidos que ia usar o sensor dos celulares para medir a pressão atmosférica, né? Pois é, se der certo, você consegue ver as menores variações aí de pressão
com a pressão você consegue inferir várias outras coisas, mas se tiver É um Waze meteorológico. se você tiver um campo de pressão bem confiável, correspondente à realidade, pô, já melhora a previsão consideravelmente. Então, o Porque futuro aí a gente tem muito para evoluir para tentar melhorar as coisas. é que o celular tem todos os sensores aí que dá para fazer isso, né? Tem um GPS que você mede a altura e coordenadas, e tem também esses sensores que medem a pressão atmosférica, que a gente até usa na nossa estação, que são bem confiáveis também. Pois é. Bem, o Zé Amaral fala assim: pretendo colocar um sensor de temperatura, umidade, de pressão no meu observatório com SP32. Pretendia deixar os sensores na parede, no alto. O senhor Rasch disse que precisa ficar a 10 metros de altura. Acho que ele falou em relação ao vento, né? O vento é que o mastro o nosso padrão é medida a 10 metros, mas a temperatura e a umidade, ele fica 1,5 metro. Então, 1,5 metro do solo, gramado de isso. preferência, né? Isso, a pressão também. A pressão pode ser no escritóriozinho lá, não tem problema não. Uhum. Mas o temperatura e umidade, geralmente, assim, se você quiser pegar da atmosfera exterior, né, digamos assim, aí você tem que arrumar um abrigozinho, né, de preferência uma venezianazinha e tal, e aí você coloca ele lá fora, ele vai medir a temperatura da atmosfera a 1,5 metro, né? Uhum. Bem, o Tiago Martins pergunta: o que a meteorologia prevê para os próximos anos em termos de questão de aquecimento global? O aquecimento global, ele está ocorrendo, né? É inequívoco. Isso aí, todos os dados mostram que está ocorrendo, né? E os modelos meteorológicos, os modelos climáticos, com os conhecimentos que a gente tem hoje, eles dizem que vai seguir ocorrendo porque a gente não para de emitir carbono para a atmosfera, né? Então, ele joga o carbono como um grande vilão, assim, ou tem outros gases também, né? Mas principalmente o gás carbônico. Mas os próximos anos aí a tendência é ir aquecendo até ter uma estabilização, né? Mas eu fico. Até ter uma não volta, né? Até não pode parar tudo, pode reflorestar tudo que não volta mais, mas é complicado, porque tem muitos interesses, né? De todo mundo, né? Mas seria uma oportunidade boa aí para a gente pensar, repensar a vida, né? A vida da sociedade. É complicado mudar, né? Eu sempre lembro que tinha um colega meu que foi para os Estados Unidos aí, ele disse que foi lá numa palestra, né? Aí o povo falando, aquecimento global e tal. Aí quando saiu da palestra, todo mundo entrou lá nas suas caminhonetes, né? A diesel, que faz um por um, e foi embora, né? Não, tá legal isso aí. Então, a gente tem que repensar nossos modos de consumo, né? Eu acho que essa discussão vale mais para isso, né? Assim, nos próximos anos, a tendência é ir aquecendo. Mas esse aquecimento, em termos globais, ele, para o dia a dia do cidadão, não é muito impacto, né? Vai ter mais impacto no que o cidadão vai sentir quando tiver No os futuro. eventos, né? É. Então, o que isso implica? Implica em que algumas regiões, que nem aqui mesmo, a gente já está observando aí que está aumentando a frequência. Eu lembro que em 2012 teve uma forte onda de calor aqui em Belo Horizonte, eu estava na previsão operacional do tempo lá. E aí um jornalista me perguntou, não, mas isso aí, o que você acha? Isso aí vai demorar a se repetir? Eu digo, pô, a outra onda que teve dessa magnitude foi nos anos 80, isso aí tem mais de 20 anos. Isso aí vai demorar agora para bater esse recorde, vai demorar aí mais uns 20 anos por aí. Não deu 3 anos, bateu o recorde de novo. Não deu outro ano, bateu de novo. Então, os eventos extremos, assim, ondas de calor, ondas de frio. Esse ano a gente teve uma onda de frio aí catastrófica aí que matou grande parte dos cafezais aí no sul de Minas, no Triângulo.
Pegou até uma região quase no norte de Minas, ali no noroeste de Minas, quase que pegou uma geada também. Então, esses eventos, assim, a variabilidade do clima é que vai mudar, que tende a ser mais amplificada, né, digamos assim. Porque se a gente pegar o que a gente se baseia hoje em dia é na normal climatológica, que é a média de 30 anos. Agora, se de um ano para o outro variar muito, um ano choveu 500 milímetros, o outro ano choveu nada, quando você for fazer a média vai dar 250. Você vai dizer, pô, 250 é a média, então para o ano que vem eu posso esperar 250? Não, você não vai poder esperar 250, porque não pode ser que chova zero e pode ser que chova 500. Então você tem que ficar antenado, quanto maior a variabilidade, mais difícil de você se adaptar às condições do clima no geral. Uhum. Você acha que aquelas tempestades de poeira que teve em São Paulo esse ano tem a ver com aquecimento global? Eu acho que tem a ver principalmente com a cobertura do solo. O que aconteceu ali em São Paulo, Triângulo Mineiro, é que, principalmente o ano passado não, esse ano, né? A estação seca, ela começou praticamente um mês antes do normal. Então, isso em termos de vegetação e de cobertura vegetal e tal, tem um impacto grande, né? Um mês a mais de sol seca muita coisa e faz muita coisa virar poeira, né? Então, e ali tem grandes áreas de cultivo também. Então, pode ser que o pessoal deixou a terra preparada, né, já arada para plantio, e aí veio um sistema meteorológico, veio com força e veio levantando tudo, essa poeira foi levantando, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, são vários fatores, né? Então, pode ser o solo, né, descoberto, e pode ser o sistema meteorológico também característico. Mas esse ano a gente teve uns 3 ou 4 casos aí de nuvens de poeira aí. Então, pode ser também, mas tem que monitorar aí para ver nos próximos anos se vai se repetir. Beleza. Vamos aqui rapidinho aqui para a gente terminar aqui. Eu sei que já estamos 1h20 aqui. Nossa Senhora, tô falando demais. Não, é bom, tá boa a conversa aqui. Nós estamos aprendendo bastante aqui. Porque eu acho que também a gente tem obrigação aqui no canal também de divulgar algumas coisas para que as pessoas que estão assistindo também elas comecem a também falar com outras pessoas sobre esses assuntos, né? Porque Sim. como você falou aí, né? A pessoa média aí, ela não está preocupada com questões de aquecimento global, ela quer saber o que ela vai comer daqui uma semana, né? Daqui um Sim. mês e tudo, e não está preocupado com isso. Só que ela vai ficar sem comer daqui a um tempo, porque Porque não vai produzir, né? exatamente, não vai produzir alimento, né? Bem, o Tiago Martins pergunta aqui: o aquecimento dos oceanos explica todos esses tornados repentinos na Itália, por exemplo? É difícil, difícil. Eu não estava nem sabendo desse tornado na Itália, mas geralmente para ter tornado você tem que ter um aquecimento forte, né, local, porque tornado é um fenômeno bem localizado, né? Uhum. Então, tanto é que ali nos Estados Unidos ali tem o corredor dos tornados, né? Que é onde tem uma condição favorável para se formar esse fenômeno, né? Aqui no Brasil acontece eventualmente, mas o aquecimento dos oceanos vai dar mais energia, né? Vai dar mais energia e mais umidade, né? Quanto mais aquecido, mais evapora a água, vai ter mais energia e mais umidade. Então pode ser que tenha ligação, mas é que nem eu disse, em meteorologia quase tudo está interligado. Então pode ser o oceano junto com as condições locais, com o sistema meteorológico que avançou, que deu as condições ideais para a formação desses tornados repentinos aí. E então tudo está interligado, é que nem aqui no Brasil. Teve alguns anos atrás, não sei se foi o ano passado,
que teve uma chuva de cinza lá em São Paulo. Começou a chover e começou a chover aquela chuva preta, né? Então foi as queimadas, uma queimada que teve lá na Bolívia, eu acho, Uhum. que ergueu muita fumaça, muita fuligem, e os ventos, e avançou um sistema meteorológico, coincidiu e formou nuvens com cinzas, né? Então, tudo está interligado, não tem como separar um evento do outro, né? O Alain Bernini fala assim: ouvimos com certa frequência sobre a quantidade de chuva prevista para todo mês ocorrer em apenas um dia. Isso é muito complicado ou é impossível de prever? Não, o que acontece nisso é que os jornalistas, geralmente eles pegam a normal climatológica. O que ocorreu para o mês, e isso é uma birra grande que eu tenho aqui, que volta e meia eu digo aqui para os caras, aí eles O pegam. jornalista também tem que criar um fato, né, para chamar atenção. Não, porque assim, a pessoa não tem ideia do que chove no mês, né? Assim, no geral, a pessoa não. Ah, quanto chove aqui em janeiro, se eu te perguntar quantos milímetros chove aqui? Você vai ter uma ideia? 300 e pouco, alguma coisa assim. Pois é, 300 e pouco, né? Mas aí eles Uhum. pegam esse valor que é 300 e pouco da média climatológica e diz que isso é o esperado para o mês. Então, aí você cai naquilo que eu te expliquei aí, ó, da variabilidade. Se for um mês com pouca variabilidade, que um mês chove 200, outro chove 190, outro chove 210, outro chove 180, ele vai dar mais ou menos naquela média. Agora, se for um mês que um ano chove 30, outro ano chove 200, outro ano chove 100, outro ano chove 300, você pega a média e é lixo, não vai servir para nada, não vai servir para você É. se basear. E os jornalistas, eles pegam aquela quantidade de chuva prevista para todo mês, eles consideram que é a normal climatológica, que não é. A gente aqui, nenhum instituto, eu acho que com exceção talvez de alguma empresa privada, faz a previsão para o mês todo. Então, a gente considera, assim, mais ou menos a média climatológica para o mês. Então, e é isso que eles fazem. Então, por exemplo, aqui, a média, vamos pegar janeiro do ano passado, que aqui em Belo Horizonte teve uma chuva catastrófica aqui. Só num dia choveu 170 e tantos Uhum. milímetros. A média para o mês é 340 milímetros. Então, só num dia choveu 50% da média esperada. É o que os jornalistas fariam. Eu discordo muito disso, porque não tem isso. Você teria que falar, não, 50% da média do que normalmente ocorre nesse mês, tal. Não é do esperado, porque você não espera chover 300 milímetros. Tanto é que o ano passado choveu 900 e tantos milímetros, né? Ok. O Tiago Martins fala: vocês trabalham com os dados do satélite SGDC? Não conheço esse satélite, te dizer a verdade, eu não Esse conheço. satélite aqui, na verdade, ele é mais para comunicação de Ambiental? internet. É. Não, a gente não trabalha com esses Tá, dados. o Ari Siqueira, ele falou aqui sobre o GOES 17, ele está na longitude 137 a oeste. E o Então, GOES 16, ele está na latitude não, longitude, né? aham, 75 a oeste. Então, exatamente isso aí. Eu é, já mostrei até aqui numa resenha que eu fiz aqui como você pode tirar dados aí. Às vezes parece um meteoro bem grande, né? sim. E eles, tanto o GOES 16 como o 17, tem produtos hoje que conseguem identificar esses bólidos maiores que entram na Ah, sim, atmosfera da Terra. o GOES hoje ele faz sondagem da atmosfera, ele faz uma série de simulações aí, Mas depois eu dados vou de. trazer de novo esse assunto aqui, mostrar para No você. geral, assim, a gente usa mais as imagens rotineiras mesmo, que é o infravermelho de algumas bandas, né? E visível e vapor d'água. Geralmente essas são as básicas que o meteorologista analisa assim para ver as condições do tempo do determinado momento.
né? Aí o resto dos dados são mais utilizados assim em assimilação mesmo para rodar os modelos numéricos. Aí Uhum. os dados são trabalhados para gerar a inicialização do modelo. Tá, o Caso Alexandre fala que é o cara que perguntou sobre os drones aí. Ele perguntou sobre os drones como substituto dos balões, pois a China lançou essa semana um drone para coletar dados meteorológicos. Que nem eu falei, né? Pode. Hoje em dia a imaginação é o limite, né? Os chineses fazem coisas lá que a gente nem imagina. Mas pode ter um drone para medir, mas aí vai depender do objetivo que você quer medir, né? Se você quiser Certo. medir na sua lavoura, se você quiser Mas medir realmente os no drones eles não vão aeroporto. conseguir chegar a uma altura muito alta, O igual os problema balões. o problema é a altitude, né? Porque no É, caso do balão, ele vai subindo até estourar, né? Ele vai é. subindo, com a pressão vai diminuindo, ele vai aumentando até uma hora que ele explode. E com a Aqui, falta de ar, os drones não vão conseguir sustentar, né? A é, menos que eles tenham jatos. pois é. Mas assim, dependendo para estudos e para pesquisa, pode ser uma ótima ferramenta, né? Principalmente para estudar assim a camada limite planetária, que é essa camada que fica mais perto da Do superfície, né? solo. Uhum. O Francisco Pazini pergunta: a pergunta que não quer se calar. Qual o aplicativo de previsão de tempo que você usa? Do IMET, use do IMET, que é o melhor que tem. Eu Mas tenho é um que. aplicativo ou é só web mesmo? Só está na internet? Não, tem um aplicativo, tem um aplicativo Em e. MET que chama? IMET, o aplicativo do Tá. IMET. É só digitar lá na loja que você vai ter lá o aplicativo do IMET. E, se eu não me engano, tem o aplicativo do Cisdagro também, que é mais voltado para suporte à agricultura, né? Que é um sistema de análise dos dados voltado para a agricultura, que faz balanço hídrico, faz essas coisas assim. Então, a gente tem um aplicativo nosso lá. Então, não é a previsão direta do modelo, a previsão é do meteorologista. Nossa equipe de meteorologistas aqui atualiza a previsão todo dia, analisa os dados, faz a previsão, faz os Eu vou avisos começar meteorológicos, a usar esse manda para a Defesa Civil. Então, algumas defesas civis têm um serviço específico de meteorologia, mas no geral a gente faz um aviso meteorológico de tempo extremo, manda para o Senad, que é o Centro Nacional, e o Centro Nacional dispara para as regionais da Defesa Civil Regional ou Municipal para tomar as medidas. Naquele caso específico que eu falei aqui de Belo Horizonte, eu acredito que a gente tenha salvado muitas vidas aí, embora que no geral no estado teve mais de 70 pessoas mortas aí por deslizamento e tal, mas a gente conseguiu aí avisar com pelo menos 2 dias de antecedência. Então várias defesas civis se mobilizaram, mas realmente foi um evento assim muito catastrófico, né? Que foi uma chuva muito Esse extrema foi ano passado, né? Você está falando? e isso foi em janeiro do ano passado Sim, aqui. eu lembro Pegou disso aí. a região metropolitana foi mais destruída, mas as mortes foi mais no interior, né? Aqui na região Eu metropolitana lembro que teve algumas. foram 2 ou 3 dias de chuva bem. Não, aqui na nossa estação convencional pegou um dia 170 e poucos milímetros, no outro dia 140. Então o que era esperado para um mês ficou em 2 dias. Eu lembro Então que foi teve muita água também. mesmo aqui, saiu destruindo a cidade toda. Para quem não conhece Belo É, Horizonte aqui, a cidade virou um caos. Foi uma tem, sexta-feira e o prefeito mesmo, ele ouviu a previsão do tempo que a gente fez, que o pessoal fez, e já colocou máquinas em locais específicos da cidade para limpar, para fazer a drenagem, para se tivesse problema. Já fechou aham. algumas avenidas que davam problema, que alagava, e realmente na sexta-feira quase que acabou a cidade aqui. Eu Foi, lembro que foi,
esse aviso realmente foi muito importante naquela época lá, porque Foi. Aquele aviso é, nós tivemos um pouco de credibilidade. é, ok aqui, meu amigo. Então baixem aí o aplicativo do Inmet. Eu também vou ver se eu Isso. baixo aqui, vou Dê uma começar a usar moral que lá que eu tenho que pagar meu salário, né? O salário de servidor exatamente. público, Marajá, né? Sabe como é que é, né? Bem, agora uma pergunta mais para mim aqui. O Roberto Strauss, ele pergunta: eu tenho no meu estelário dois cometas Leonardo, um A1 e um G1. Qual que é o que veremos no dia 12, 18? É o A1, é o cometa 2021 A1, que você vai ver, nós também esperamos ver, se a meteorologia deixar, né? Porque esse mês de dezembro é bem É complicado quando? aqui no Sudeste a Ixi, gente observar qualquer coisa, né? 18 tá complicado mesmo, só se vocês É, tiverem muita sorte, viu? Porque é igual hoje, por exemplo, aqui, né? Tá a nossa aberto. previsão estendida aí até o modelo mais estendido que tem é o americano, que é o GFS, ele vai até o dia 19. Ele está dando muita chuva aí É. para esse período. Aqui também a gente recebe os avisos da Defesa Civil. O problema é que às vezes o pessoal manda uma notícia aqui e muitas vezes não acontece nada. Ah, vai chover aqui 30, É, 50 milímetros, aí não acontece absolutamente nada. mas o problema porque, assim, quando a gente faz um aviso, por exemplo, a gente bota aqui uma área, por exemplo, na região metropolitana aqui, né? Aham. Então, dependendo da condição do tempo, se for aquela condição de instabilidade mais localizada, vai chover lá, vai dar um temporal lá em Ribeirão das Neves e lá em Lagoa Santa não vai ter sol, né? O pessoal nem vai ter. Então, o pessoal de Lagoa Santa vai dizer, pô, é raro. O pessoal de Neves vai dizer, ah, pô, Certo. acertado, né? Então, a É. gente tem que conviver com esse problema, porque, infelizmente, a chuva é um problema É bem pontual, né? bem localizado, né? É localizada. É difícil vir um sistema assim e sair varrendo tudo, né? Mas É, acontece também, mas é mais raro. Geralmente chove bem num lugar, não chove outro. só Principalmente quando pouco no fica outro. naquele de pancadas, né? Aí dá 80 milímetros em Contagem, aqui na nossa estação 15. Aí fica complicado, né? Mas aí, como precaução, a gente coloca uma área onde é possível desenvolver o aviso, né? Então, a área de aviso não quer dizer que vai ocorrer em toda aquela área, quer dizer que em Eu lembro pontos aqui um caso aqui que nós tivemos aqui numa uma estação uma vez, que eu lembro exatamente isso aí. As estações ficavam a 700 metros uma da outra, uma choveu 15 milímetros e a outra choveu 30 milímetros, o dobro pois é, aí você ali, pensa, né? pô, a estação tá quebrada, tá errado esse É, negócio, não pode, não é possível. Mas pode, a chuva é assim. E aí, aqui a gente já teve caso aqui, por exemplo, que nós temos 3 estações aqui na capital. Então, teve caso que na Pampulha choveu 50 milímetros e aqui no Cercadinho 10, uhum. de distância aí de 10 quilômetros. Então, Realmente é. a chuva é complicado. Se for naquele sistema de desenvolvimento de núcleos convectivos, né? As bolinhas da chaleira lá desenvolvendo na atmosfera, né? Uhum. Então, aquelas chuvas típicas de verão, pode acontecer um temporal num bairro e no outro nada, Sequinho, granizo, né? granizo, vento. Então, pode acontecer isso. Aí complica a nossa vida. Ok. Ô Lisandro, agradeço muito você aí pela paciência e pelo bate-papo aqui, que foi muito bom, né, para a gente falar sobre meteorologia. Aí eu vou deixar com você as últimas palavras suas aí, para você também se Ah, despedir. E muito obrigado aí por nos atender aqui. eu é que agradeço aí, se tiver oportunidade aí, sempre estou à disposição, né? Também gostei muito aí da conversa, embora não seja muito voltado, né, para astronomia, mas tem a ver, né? Bem, Tem a ver, né? Porque se o tempo não colaborar, você não consegue ver nada também, né?
Então, agradeço aí a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho aí, sobre a nossa dificuldade que é manter esse serviço meteorológico aí funcionando e gerando, né? Gerando dados, gerando produtos, gerando benefícios. Principalmente com orçamentos cada vez mais apertados e com menos gente, né, disponível. Isso, gerando benefício aí para a sociedade toda, né? É bom a gente conseguir divulgar aí para um público diferente, digamos assim, mas eu te agradeço demais aí. A gente já se conhece há alguns anos aí, que você colocou uma estaçãozinha aqui com nós, né? Aham. E te agradeço aí pela oportunidade. Estamos aí à disposição aí no Instituto Nacional de Meteorologia, tanto eu como os colegas aí do Se acontecer Sul. algo louco no tempo, nós vamos te chamar de novo aqui para você explicar. Tá, joia. Será um prazer. Estou sempre à disposição e te agradeço aí. Muito obrigado aí pelo convite e pela chance de falar um pouco aí. Valeu, Lisandro. Muito obrigado aí. Vai para casa Valeu. agora, você tem que descansar aí. Valeu, um abração. Tchau, Abraço tchau. aí. Obrigado, gente. Então, até mais. Sexta-feira estaremos aqui às 20 horas de novo com mais uma resenha Astronews. Em Té. Tchau.